já conhecia esse lugar, já tinha preparado, já sabia que você ia estar aqui, mas você nem imaginava. Amém? Glória a Deus. Mas graças a Deus que Deus permitiu. Pode sentar, tá? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. A gente fica em pé para o sangue circular um pouquinho. Aleluia. Meus queridos, eu sou grato a Deus por esse privilégio de poder estar aqui nesta noite juntamente convosco. Hoje, um dia diferenciado. Hoje é dia do pastor. Amém? Hoje é dia do pastor. Glória a Deus. Eu vim preocupado. Eu vim preocupado. Eu digo, vou ter que preparar uma palavra para falar para o pastor. Mas você sabe que o Espírito Santo, ele diz assim, não, você não vai falar para o pastor nenhum. Pastor só vai ouvir se ele for ovelha. Eita, estou na fila. Isso é brincadeira, tá? A gente não prepara a palavra para ninguém, graças a Deus. Nós somos felizes, graças a Deus, louvo a Deus pela vida do pastor Gilmar, um amigo, companheiro. Pastor Gilmar é homem de Deus, né? Pastor Gilmar, desde o tempo que ele dirigia ali o Aracati, glória a Deus, a gente ouve da fama do pastor Gilmar. Era um homem que conduzia um carro grande e levava uma multidão de pessoas com ele. Louvado seja Deus. E eu digo para ele, pastor Gilmar, sobre a sua vida tem uma unção forte, uma unção poderosa, né? Pastor Gilmar, aquilo que ele profetizar sobre a tua vida, você pode ficar tranquilo, glória a Deus, aleluia, porque ele é profeta de Deus, aleluia. Às vezes ele fica intimidado para falar certas coisas, mas eu já falei para ele, glória a Jesus, que o Senhor Jesus colocou ele aonde colocou para que ele conduza, para que ele abençoe as pessoas que estão ao redor dele. Amém? Graças a Deus. E graças a Deus também pela irmã Rejaneide. A irmã Rejaneide é uma bênção. Essa é crente, mais do que o pastor Gilmar. Porque ela teve que tomar essa fera. Teve que tomar essa fera. Não é brincadeira. Aí sim, quem não conheceu ele antes, a história é difícil de contar, mas graças a Deus. Então, Jesus é assim que ele faz. Jesus prepara a pessoa certa para a pessoa certa. Aleluia! Jesus é bom. Irmãos, Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão nesta noite. Pastor Jorge, Deus abençoe aos irmãos obreiros aqui. Que Deus abençoe a cada um. Hoje é dia do pastor, tá? Você que é pastor, receba aí os parabéns da parte de Deus. Certo? E você que não é pastor, fique tranquilo. Se você não tiver chamado, você não vai ser. Graças a Deus. Certo? Porque nós estamos cansados desse negócio de pastor de meia boca. Irmãos, eu gosto de falar daquilo que Deus coloca no meu coração. Tá bom? Deus abençoe cada um. Sou grato a Deus pela vida do nosso irmão Thomas, companheiro, cooperador Thomas, que é aquele homem de confiança do nosso pastor ali agora no Morro do Índio. Trago a saudação do pastor Gilberto, que é o pastor ali no Morro do Índio 2, e o Thomas é homem de confiança dele. Sempre que Thomas tem que sair é uma dificuldade para liberar, mas graças a Deus que a gente avisa para onde vai. Louvado seja o nome do Senhor. E pela irmã Paula, graças a Deus, né? Eu aqui está orando todo dia, graças a Deus. Amém? A gente está arrumando as malas aí, quem sabe?
Quem sabe a gente vai. Aleluia! Tudo depende da fé, como diz o pastor Jorge. O pastor Jorge falou? Eu não sei, pastor Jorge. Não sei se ele é profeta, eu espero que seja. Meus amados, eu quero convidá-lo, pastor Gilmar. Ele disse que eu teria alguns minutos. Então, eu quero dizer para os irmãos, eu disse a ele, 10 minutos para mim é o suficiente para falar aquilo que eu tenho para falar. Aquilo que eu tenho para falar para você, atenção crianças, em 10 minutos eu falo, tá certo? É só você estar disposto a ouvir, pronto, somente. Se você tiver com os ouvidos atentos, você vai ouvir e Deus vai te abençoar e acabou, amém? Eu peço perdão aos irmãos pela minha condição, minha situação física, né? E por outras condições também. Deus sabe de todas as coisas. Convido-te para nós lermos no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler somente 2 versículos. Vamos falar de um assunto que o Espírito Santo já vem tratando aqui, já desde o começo do culto. Eu não estava aqui, mas eu sei que ele já falou sobre isso. Por isso que ele colocou essa palavra no meu coração. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30, o versículo 15 e o versículo 15, isso mesmo, e o versículo 19. Vamos ler somente esses 2 versículos. Poderíamos ler os outros. O capítulo 30 é todo interessante, mas vamos ler somente esse versículo para a gente ganhar tempo. Versículo 15 do capítulo 30 de Deuteronômio diz assim: Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. O versículo 19, glória a Deus. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Graças a Deus, porque Deus te deu esta oportunidade, e a mim também me deu essa oportunidade. E falando desse assunto, nós temos uma coisa interessante para que a gente entenda nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Veja só, em 10 minutos eu falo tudo o que eu tenho falado a respeito daquilo que você precisa ouvir. Se você entendeu aquilo que o nosso irmão Thomas falou aqui, ele disse assim, que Deus está procurando um homem, ou só uma pessoa. Para Deus, uma pessoa só é o suficiente. Glória a Deus. Deus só precisa de você se dispor para fazer aquilo que Ele quer fazer na sua casa, na sua vizinhança, na sua rua, na sua cidade, Aleluia. no seu estado, no seu país. Ele só precisa de uma pessoa. Pronto. Glória a Deus. E aí eu digo, a Bíblia, ela só fala de 2 homens. A Bíblia tem 66 livros, tem muitas palavras, tem mais de 6.000 promessas, mas ela só fala de 2 homens, somente 2. Glória a Deus. E é interessante que você, nesse versículo aqui, o Espírito Santo vai dizer para você qual destes 2 homens você está acompanhando, qual desses 2 homens você vai escolher, porque ele está
hoje eu estou pondo diante de você, eu ponho diante de você a opção de escolha. Amém? Você pode escolher este ou pode escolher aquele. A Bíblia só fala deles dois. Fala do homem carnal e fala do homem espiritual. O homem carnal é o pecador. E o homem espiritual é o Salvador, aquele que vai levar você para o céu. E aí você escolhe, você quer ficar do lado do pecador e ir para a perdição, ou você quer ficar do lado do Salvador e ir para o céu? Pronto, acabou a mensagem. Já acabou aí. E agora a porta está aberta, você escolhe de qual lado você quer ficar. Eu estou pondo diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor aconselha, o Espírito aconselha: escolha a vida, escolha a salvação, escolha o perdão, escolha a promessa, escolha a vitória, escolha o Salvador. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Deus colocou diante de mim e de você a grande oportunidade de escolher. Nós temos, aleluia, o lado direito e temos o lado esquerdo. Aleluia. E isto é uma coisa que nos dá o direito de escolher, de optar para onde você quer ir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E é muito interessante, irmãos, porque desde criança nós somos orientados, nós somos induzidos pelos nossos pais para que a gente tome decisões, para que a gente escolha coisas que façam bem, que sejam boas para a gente. Aleluia. Ainda que os pais muitas vezes não são boas coisas, ainda que os pais muitas vezes tem pessoas aqui que vieram de famílias que eram turbulentas, de famílias que eram problemáticas, de famílias em que o pai era alcoólatra, biriteiro, né? Em famílias em que a mãe não estava nem aí para nada, nem todo mundo teve o privilégio de ter uma mãe como a irmã Rejaneide, uma mulher sábia, que sabe aconselhar, que sabe dar orientação, que sabe chamar para conversar. Glória a Deus. Nem todos os jovens, nem todas as crianças tiveram esse privilégio, mas você tem, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não escolheu a mãe que você tem, você não escolheu o pai que você tem, mas Deus te abençoou e te deu a oportunidade de você escolher, aleluia, obedecer para que você ande no caminho reto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós somos criança, os nossos pais, por nós não sabermos direito, tomar uma decisão, como está escrito, a gente muitas vezes não sabe decidir a mão direita da mão esquerda, né? E aí, o que acontece? Até uma certa idade, os nossos pais, eles decidem por nós. Eles é quem escolhe a comida que a gente come, escolhe a roupa que a gente veste. E, meu Deus, era uma loucura. Para mim era uma loucura, porque lá em casa o meu pai escolhia, né, o tipo de sapato que eu tinha que usar, e eu não gostava de usar sapato. Meu pai usava sapato social, eu queria que eu usasse sapato social. E aí eu, né, a rapaziada, todo mundo usava uns sapatos esportivos, usava tênis e tal, e eu usava aquele sapato. Mas fazer o quê? Eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha, irmão. E a escolha é uma coisa importantíssima para a gente meditar. E esse texto aqui, Deus está usando o profeta Moisés para ensinar ao povo, para pregar, para orientar o povo,
povo, aleluia, glória a Deus, eles estavam ali no capítulo 28, eles estavam, o povo foi dividido em 6 tribos de um lado e 6 tribos de um outro. Glória a Deus. Ali, um lado era para profetizar bênção, do outro lado era para profetizar maldição. Glória a Deus. A bênção, se você escolhesse obedecer a voz e a orientação do Senhor. A maldição, se você escolhesse, aleluia, não obedecer e fazer a sua própria vontade. Olha que Deus bom nós temos. Ele dá a você a liberdade, Ele dá a você o direito, Ele dá a você a opção de escolher fazer aquilo que você quer fazer. É você que decide para onde você quer ir. É você que decide o que você quer fazer. Glória a Deus. E Deus não te obriga. Deus não te constrange. Deus não te oprime. Ainda que pareça ser cristão um fardo pesado. Glória a Deus. Tem aquele hino que diz assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Lava-su de canta. Glória a Deus. A cruz é pesada. Quem escolhe o Salvador, ele diz assim: olha, quem quiser vir após mim, você tem essa opção. Você tem que negar a si mesmo, o seu bel prazer, a sua vontade, aquilo que te satisfaz. Aleluia! Negue-se a si mesmo, tome esta cruz e siga-me. Glória a Deus. Aleluia! Mas se você me seguir, ele oferece e diz assim: olha, glória a Deus, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá e será salvo. Glória a Deus, aleluia. Ele diz mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vim para que você tenha vida, e você tenha vida em abundância. Vida em abundância significa você, aleluia, não ter, glória a Deus, aperto diante da situação. Mas como não ter aperto? Existem pessoas que passam mais prova, que passam mais dificuldade, que tem mais aperto do que o crente. O crente não era para ter dificuldade. O crente não era para passar aperto. O crente não era para encontrar porta fechada, pastor Jorge. O crente não era para passar por luta. O crente não era para que, diante de um obstáculo, ele olhar e dizer: glória a Deus, ai, não vou conseguir passar. Não, mas sabe por quê ele passa por tudo isso? Provar fé. Meu Deus! Deus quer provar se você tem fé, porque se você não tiver fé, você não vai poder agradar a Deus. Olha aí. Meu Deus. E por causa disso ele te dá a opção. Ele te dá a oportunidade, o direito de escolher. Você não está aqui obrigado. Você não está aqui forçado. Ainda que esteja complicado, ainda que esteja difícil, ainda que tenha obstáculo, mas tem glória, porque o Senhor está com a mão estendida para te socorrer. Tem glória, porque não tem a
comunicação. Aleluia. O Senhor, Ele coloca esta palavra na minha boca e manda dizer assim, não é só para você. Glória a Deus, Ele também está falando para mim. Glória, veja que hoje aqui eu tenho te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. O que é que você quer, rapaz? O que é que você quer? Nesse capítulo 30 de Deuteronômio, ele começa falando e dizendo assim: olha, o Senhor colocou você diante de dois montes ali, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Um monte profetizava a bênção, o outro lado profetizava maldição. Glória a Deus. Você é quem decide o lado que você quer ficar. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos amados, isso é uma coisa muito interessante. É uma coisa importante. Quando Deus chama a mim, chama a você e pergunta: o que você está fazendo, rapaz? O que você está escolhendo fazer? O que você está optando em fazer? Eu estou dando a você liberdade para você escolher andar direito. Meu Deus! Eu estou te dando oportunidade para você fazer o que é certo. Eu não sei o que é certo. Glória a Deus. Olha aqui a minha palavra. Leia esta palavra. Veja, eu ponho diante de ti a vida e a morte. Eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. E você escolhe, você quer a vida ou você quer a morte. Glória a Deus. Aí tem um poeta que diz assim: ninguém quer a morte. Ninguém. Por mais difícil que esteja viver, por mais complicado que seja viver, por mais pesado que seja viver, eu escolho a vida. Glória a Deus. Você escolhe a vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já que você escolhe a vida, eu vou te dizer uma coisa: o Senhor, teu Deus, Ele é a tua vida. Jesus, Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Glória a Deus. Mas aí, irmãos, aleluia, glória a Deus, por decisão nossa, é opção nossa. Nós agora estamos adultos, nós agora estamos decidindo com nosso próprio pensamento. Glória a Deus, aleluia. Você pode decidir se você quer ou se você não quer. Deus te dá a opção, Deus não te obriga, aleluia. Quando Ele conhece você, Ele sabe quem você é. Por quê? A questão da escolha, até o próprio Deus, Ele olhou para mim, olhou para você e sabia que nós éramos limitados. Ele sabia que eu e você poderia tropeçar e cair. Mas Ele diz assim: não foi você que escolheu a mim, eu que escolhi você. Glória a Deus! Foi eu que te escolhi, eu achei você jogado lá nessa festa. Eu olhei para você e vi que você poderia até fracassar, mas eu escolhi você e te nomeei. Estou te dando um nome, eu estou nomeando você e estou te revestindo de poder, e estou te dando autoridade, e estou te dando, aleluia, portas abertas.
da mulher, né, a vida toda. Mas nessa fase, da adolescência e da juventude, é uma fase difícil, que é a fase onde a gente vai tomar o maior número de decisões. Eu lembro do primeiro livro que eu li quando eu aceitei Jesus, foi um livro chamado O Semeador. E esse livro, O Semeador, ele trazia a história, relato, glória a Deus, do homem, do semeador. O semeador saiu a semear e ele jogou a sua semente, glória a Deus, aleluia. E aquela semente, aonde ela caiu, ela deu resultado, ela deu fruto. Perceba, entenda. E ali foi para mim um conselho, uma orientação, dizendo que, glória a Deus, a partir dali, aleluia, tudo que eu fizesse seria como uma semente jogada na terra, aleluia, teria consequência. Deus dá o crescimento. Mas quem planta é você. Quem planta é você que decide escolher. Glória a Deus. Eu não sei se você decidiu plantar arroz, vai colher arroz. Você decidiu plantar soja, vai colher soja. Decidiu plantar feijão, vai colher feijão. Decidiu, aleluia, não plantar, você está com a mão errada. Em nome de Jesus, eu quero te dizer, abra a tua mão e joga a tua semente para que Deus prospere a tua casa. Mas Senhor, o que é que eu devo fazer? Olha da vassoura, a palavra está diante de ti. E ele diz aqui, olha, eu estou tomando o céu e estou tomando a terra como testemunha. Ou seja, os anjos estão vendo o que eu estou fazendo contigo. E os homens também vão ver o que eu vou fazer contigo. Eu tomo o céu e tomo a terra como testemunha, que eu estou te dando a oportunidade de decidir, de escolher o que você vai fazer na tua vida. Deus está falando é comigo aqui. Eu estou falando diante de você a porta escancarada, a porta aberta. Se você quiser receber, receba, porque é o Espírito Santo que está ministrando. Eu sou indigno, glória a Deus. Às vezes eu medito nessa palavra que o pastor Gilmar lhe fala, glória a Deus, quando a gente pergunta como vai, como ele está, ele diz, eu estou melhor do que o que mereço. De fato, glória a Deus, se for olhar aquilo que o Senhor merece, pelo que o Senhor tem feito, talvez o Senhor não seja merecedor de bênção, mas Deus abriu a porta e disse aleluia. Glória a Deus. Ele escolheu ser abençoado, ficou debaixo da mão do Salvador. Você escolhe, você quer escolher o homem carnal ou o homem espiritual? Você quer escolher o Salvador ou quer escolher, glória a Deus, o pecador? É você quem decide. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha, e essa é testemunha contra você, não é a teu favor, não. A testemunha é contra você. Esse dia está marcado na história. Você não vai esquecer, não vai ser apagada a tua memória. Tudo que você plantar, você vai colher. Infelizmente, porque você está na terra. Porque você está na terra. Glória a Deus. Aleluia. E a terra é isso aí. Plantou, você colhe. Cuidado com o que
que você anda falando e cuidado com o que você anda fazendo. Esse é o Espírito Santo falando comigo. Muito cuidado. Muito cuidado. Aleluia! Glória a Deus. Porque tudo vai ser resultado, vai ser consequência dos seus atos e das suas palavras. Às vezes a gente medita e pensa, por que o povo judeu é um povo tão abençoado? Glória a Deus. Primeiro porque Deus, através de Abraão, ele resolveu abençoar aquele povo. Mas aquele povo, aqui nesses 3 capítulos aqui, 28, 29 e 30 de Deuteronômio, Deus aqui, ele revela para Moisés que aquele povo ia chegar um dia que eles iam optar, iam escolher servir a outros deuses, né? Eles não queriam mais, não iam querer mais servir ao Deus verdadeiro, mas entretanto eles seriam ensinados. Uma coisa eles teriam que aprender: olha, glória a Deus, abençoe o seu filho, abençoe o seu vizinho, abençoe o seu companheiro, abençoe a sua casa, abençoe, não amaldiçoe não, só abençoe, glória a Deus, porque você está jogando semente, você está jogando, aleluia, a palavra que depois vai retornar para você, e com a medida que você medir, você será medido, glória a Deus. E eles são ensinados a não amaldiçoar a casa, a não amaldiçoar o filho, isto é, eu não reclamo da minha situação, a minha situação está difícil, está complicada, está apertada, mas eu dou glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E ali eles são ensinados, eles foram ensinados dessa forma. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Eles foram ensinados a jogar a semente dele, aleluia, glória a Deus. Essa noite, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nessa noite, abençoe para que a bênção volte para você. O Jorge pregou aqui, não precisa nem eu falar isso. Estou falando que o Espírito Santo, ele só vai confirmar aquilo que ele começou a falar desde o começo do mundo. Aleluia. Glória a Deus. E você só vai decidir se você quer ficar desse lado, estou falando do lado da bênção, ou desse lado, do lado da maldição. Você quer escolher, só tem 2 coisas na Bíblia, só é 2 relatos, 2 assuntos, 2 opções somente. Deus, Só 2 opções, ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Em algumas circunstâncias, nós escolhemos a morte, mas essa morte é morrer para o mundo. Meu Deus. É morrer para o mundo. Glória a Deus. Mas neste caso aqui, nessa conversa que Moisés estava tendo, mais tarde, lá na frente, glória a Deus. Lá na frente, Josué, quando eles estavam tomando posse da bênção, tomando posse da vitória, tomando posse da terra que Deus prometeu que daria para eles, Josué chama o povo e diz assim: olha, vejam o que vocês vão escolher hoje. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia da decisão. Veja o que você vai escolher hoje. É difícil, irmão. É muito difícil. É difícil. Escolher não é fácil. Parece que é fácil, mas não é. Desde o princípio da criação, o homem tem tido a oportunidade de escolher. Glória a Deus.
Ele tem tido a oportunidade. E infelizmente, por causa das maus escolhas que nós temos feito, nós temos sofrido sérias consequências. E essas consequências, elas acabam chegando sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência. Porque o texto aqui, a conclusão é essa: escolha o bem para que viva tu e a tua descendência. Glória a Deus. E aí a gente não pensa, a gente não imagina. Glória a Deus. Aleluia. E aí Josué disse para o povo: o Senhor está dando a vocês hoje, entregando na sua mão a tua vitória hoje. Glória a Deus. E o Senhor sabe que amanhã vocês ainda vão ficar entre dois caminhos. Olha só que negócio. Ele diz ainda que vocês vão ainda, glória a Deus, tentar ou decidir. Ele diz, porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem vocês querem servir. Escolha agora a quem você quer servir. Se não parece bom, se não está bem servir a Deus, mas ser crente é difícil, irmão. Ser crente é complicado. Ser crente não é moleza. Glória a Deus, aleluia. E as condições são condições extremas, aleluia. Glória a Deus. Só esse negócio de santificação, meu Deus do céu. Não tem condição, não é fácil não. Não é fácil, mas você tem que escolher. Você tem que escolher. Ele diz aqui: escolha agora a quem quereis servir. Se as divindades das quais serviram vossos antepassados, além do Egito, ou além do Eufrates, na terra da Mesopotâmia, aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, ou o Senhor. Ele diz aqui: eu e minha casa escolheremos servir a Deus. Olha, essa palavra aqui é muito forte, viu? Porque para um homem garantir que a casa dele, que a família dele vai ficar servindo a Deus, não é moleza. Porque eu não posso tomar a decisão pelos meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Glória a Deus, aleluia. Eu dou graças a Deus. A minha esposa faleceu e eles ficaram pequenos e eu criei eles, aleluia, sozinho. Não me casei de novo, né? Graças a Deus, Deus me deu o privilégio de os meus filhos continuarem me acompanhando, indo para a igreja. Aleluia. E eu não coloquei fardo pesado neles. Eu só dei a eles a oportunidade e o direito de escolher. Aleluia. Vocês precisam estudar. Vocês têm que estudar para que vocês, glória a Deus, consigam ter uma vida profissional boa, bem sucedida, né? Se você quiser carregar pedra, hoje carregar pedra dá mais dinheiro do que trabalhar em recepção de escritório. Mas se você quiser carregar pedra, aí é você que escolhe. Glória a Deus, aleluia. E eu não obrigava. Eu lembro que a minha saudosa esposa, ela trabalhava de costureira em uma fábrica de costura, e essa fábrica, o proprietário era um homem bem sucedido, ele tinha loja no shopping e tal, era uma coisa tremenda. E no ambiente de trabalho dela tinha um chefe lá, que, como ela dava o testemunho de que era crente, aquele homem, ele chegou e falou para ela que ser crente, vocês escolheram ser crente e querem obrigar, e as crianças também
vão para a igreja com vocês. Vocês não acham que isso é pesado, não? Obrigar as crianças para ir para a igreja? Glória a Deus. Ela perguntou, você tem filho? E ele disse, eu tenho. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Seus filhos têm quantos anos? Tem 3 e 4 anos. Muito bem. Tem 4 e 5 anos. Seus filhos estudam? Ela perguntou. E ele disse, claro que estudam. Por que seus filhos estudam? Você não acha que é forçado eles irem para a escola, não ir para a escola, não? E ele disse, mas eles precisam estudar. Glória a Deus. Você não devia obrigar o seu filho a estudar. Devia deixar ele crescer e escolher para ver se ele quer ou se não quer estudar. Glória a Deus. Né? E ele aí ficou calado. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Parece duro, parece pesado, às vezes aquilo que Deus faz com a gente. Mas nós somos como crianças. Nós somos como crianças. Deus, Ele toma muitas decisões por nós. E o fato de a gente estar sempre tendendo a fazer a vontade da carne, Ele nos deu um Espírito Santo. E esse Espírito Santo fala ao teu coração. Esse Espírito Santo, ele fala ao teu ouvido. Se você não entende, não ouve, preste atenção. Deus só precisava de 10 minutos para falar para você, como eu falei no começo. Mas você não entendeu, aí eu tive que repetir. Eu estou repetindo. A história da humanidade já tem mais de 6.000 anos e Deus contando a mesma história. Você decide escolher para onde você quer ir. Deus deu o Espírito Santo para nós. E esse Espírito Santo, ele entra em mim, ele entra em você, ele trabalha, ele cochicha no teu ouvido. Aí você não entendeu. Aí ele usa outra pessoa e diz assim: olha, rapaz, escolha o caminho certo. Ele aqui aconselha. Eu te aconselho a escolher. Glória a Deus, na vida. Glória a Deus. Eu te aconselho a escolher o bem. É difícil para você entender a diferença entre o certo e o errado. Muitas vezes o errado parece certo. E muitas vezes o certo é cansativo, é pesado demais. Aleluia, Jesus. Mas a minha vida, a tua vida, o meu sucesso, o teu sucesso depende da decisão que você vai tomar. E o Espírito Santo está falando agora ao teu coração, está falando agora ao teu ouvido. Escolha o bem, escolha a vida. Eu estou clamando os céus, tem anjo. Os anjos você não está vendo, mas eles estão aqui como testemunha. Essa igreja está aqui como testemunha. Eu estou te dando a opção. Glória a Deus. Glória a Deus. A quem você quer servir? Você quer o pecador ou você quer o Salvador? Você quer, aleluia, o sofrimento que tem que ser pago, o sofrimento, o sangue foi derramado e ele, aleluia, é vertido e aspergido sobre você, sobre mim, sobre nós. Glória a Deus, aleluia, para mostrar que não é tão simples quanto parece. Glória a Deus. Teve um preço alto e foi preço de sangue.